1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Veja esse texto, por favor. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Meus irmãos, toda sexta-feira nós estamos aqui estudando na escola de líderes como nós nos parecer com Cristo, andar mais perto, fazer a obra que Ele pediu para cada um de nós. E uma das coisas que eu tenho lido de vários autores, a coisa que mais impregna o mundo é quando cada um de nós começa a se parecer com Cristo. Começa a se parecer com aquilo que você ama. Quando nós começamos a nos parecer com aquilo que nós amamos, nós começamos a entrar num caminho certo. Eu me lembro que quando o Romário estava no auge dele, a gente encontrava um monte de menino andando igual a ele, com as pernas cambotas. E aí, peixe? Porque você quer se parecer com aquilo que você ama. Teve um rapaz que não foi na época de muitos dos irmãos aqui, mas o Ronaldo, que tinha no Atlético, na década de 70, início de 80, ele fazia o gol e fazia isso. Naquela época, todo mundo fazia isso para se parecer com ele. É Reinaldo. Eu falei quem? Ah, tem diferença, é. Reinaldo, Ronaldo, para mim é uma coisa só. Gente, eu estou ficando velho. Mas assim, então, é algo assim que, com que é que nós estamos nos parecendo? Hoje nós somos imitação de quem? A gente vê hoje quantos influenciadores, quantos coaches têm aparecido e as pessoas querem se parecer com ele na maneira de se vestir. Tem um pastor que está fazendo um trabalho muito bonito e um trabalho muito bom. Ele tem um congresso no Brasil e esse congresso tem feito assim uma diferença muito grande, que é o Tiago Brunet. E eu tenho escutado muita coisa dele. Às vezes entro numa mentoria que ele tem para ouvir. E o que mais me impressiona quando ele está nos seminários é que todo o pessoal que trabalha com ele e o pessoal que está chegando está se vestindo igual, aquele cabelo para cima, a calça que não termina no tornozelo, mas mais para cima, e é uns negócios assim, tudo, umas modas assim, tudo diferente, né? E aí, embalada a vácuo. Então, assim, mas o que eu estou querendo colocar é como as pessoas ouvem, aprendem, acham que é importante e quer se parecer. Aí começa a usar o cabelo igual, usar a roupa igual, usar a linguagem igual e começa a querer copiar. E a Bíblia diz muito claro, esse texto ele fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizendo: tornem meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. De quem nós estamos imitando? O imperativo de Paulo é para que
nós possamos imitar a Cristo, para que o mundo queira nos imitar, nós possamos imitar o modelo que o Senhor trouxe para nós, para que o mundo possa conhecer a sua mensagem através de vida. Irmão, discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre, mas discípulo é aquele que se parece com o mestre, que se parece com o mestre. Eu tive um colega no seminário chamado João Batista, depois ele foi para a Igreja Batista de Ceilândia e pastoreou muitos anos, e há pouco tempo ele faleceu. Mas o João Batista, ele entrou no seminário na minha turma e formou comigo. Nós entramos em 77 e formamos em 80. Ele morava no quarto vizinho e ele trabalhava na Lagoinha, como seminarista. Mas quando João pregava, você não sabia se era ele ou se era o pastor Márcio. Ele amava tanto o pastor Márcio, que ele falava igual, andava igual. Os mesmos cacuetes do pastor Márcio, de quando está pregando, fazia assim com a perna, ele fazia. E o João, é impressionante como aquilo que ele imitava, ele copiou. Quer ver uma coisa que todos vocês podem ver? Um nordestino com sotaque carioca trabalhando na Universal. Todo mundo, pode ser de qualquer parte, obrigado, André, pode ser de qualquer parte do Brasil, na hora que ele é pastor obreiro na Universal, ele vai falar igual o pastor Edir Macedo. Então, quem é que nós estamos imitando? Nós estamos escolhendo quem para imitar. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, imite aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou imitando a Cristo. O Brasil é considerado um país cristão, mas a realidade, aonde estão as transformações, aonde estão as mudanças? Nós estamos vendo uma diferença muito grande com as igrejas que têm colocado o modelo de pequenos grupos, porque às vezes, pregando aqui, você ouve e sai, e depois você não lembra mais do que foi pregado, mas quando você está num pequeno grupo, você discute aquele assunto, e aí começa a ter uma interação para pensar como é que eu vou imitar a Cristo. O discípulo, ele deve ser como o ventre de Maria. Ele precisa dar luz a Cristo. Eu gosto, tem muitas pessoas do mundo que dizem assim, eu gosto de Cristo, mas eu tenho dificuldade com os cristãos. A mensagem de Jesus é importante, mas como os cristãos estão levando a sua vida não é importante, porque nós estamos imitando modelos de homens, nós não estamos imitando o modelo de Cristo. Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Em Mateus 28, 19, tem uma ordem do Senhor para nós. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. Ide e fazei discípulo. Meu irmão, Jesus não deu uma ordem
para nós fazermos instituições, Ele deu ordem para nós fazermos discípulos. Eu não tenho problema com as instituições, trabalhei na convenção, fui secretário de missões, depois executivo, e é algo que a gente precisa para organizar as igrejas, mas nós precisamos desenvolver em cada cristão a necessidade de cada cristão fazer discípulo. Meus irmãos, discipulado é um sistema. Sistema não gera discípulos, mas, meus irmãos, discípulos geram discípulos. Eu quero dizer a você que o que Deus tem dado uma ordem, porque é muito simples ser cristão, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora, mas qual a bênção que você está fluindo de dentro de você? A Bíblia diz que do seu interior precisa fluir rios de águas vivas, do nosso interior precisa sair a mensagem que nós estamos vivendo. Querido, eu gostei muito de uma ilustração, eu anotei aqui, uma sala de parto não é capaz de gerar uma criança. Assim como o discipulado não gera um discípulo. O discípulo ou discipulado é o recurso, a ferramenta, é a atmosfera que propicia o nascimento de filhos espirituais. Entretanto, a missão de gerar uma criança, ela é da mãe. Assim como a missão de gerar um discípulo é de cada cristão. Durante muitos anos nós nos acomodamos com os evangelistas, nos acomodamos com os pastores, nós nos acomodamos com alguns irmãos que tinham determinado tipos de dom. Eles ganham alma e trazem para a igreja. Irmão, o mundo mudou. O trabalho de evangelismo de rua tem dado pouco fruto. Hoje tem causado mais problema do que dado resultado. Você começa a pregar, as pessoas começam a chegar e começam a chegar para brigar, começa a chegar e aí perde-se o objetivo do que foi feito para estar ali. Então, o que nós precisamos entender? É muito melhor eu discipular alguém, evangelizar alguém pessoalmente, do que fazer algo, uma cruzada. Nos anos passados, foi o meio que Deus mais usou, foi cruzadas. Eu participei de cruzadas com o pastor Bernardo Johnson, com Benin, com Morris Cerulo, com tantos homens. O pastor que fez no Maracanã, que botou 200.000 pessoas lá dentro, sem um cantor, sem ninguém, Billy Graham. Billy Graham botou 200.000 pessoas no Maracanã, e a cena que mais me marcou, eu não estava lá, mas a cena que mais me marcou daquela cruzada é que não tinha um cantor de fora, não tinha um cantor especial, era apenas uma mensagem. E aí, ele entregou uma mensagem tão simples. Esses vídeos estão na internet para quem quiser ouvir. Quando ele acaba de pregar, o coral começa a cantar uma música. E aí, eu não sei se os irmãos viram esse vídeo. A música era "Ta qual estou, eis-me, Senhor, pois o seu sangue remidor". O coral num canto, cantando essa música, e o povo descendo das arquibancadas chorando. Havia um quebrantamento, havia uma atmosfera espiritual. E você diz: meu Deus, o que foi isso? Uma mensagem tão simples, uma mensagem tão assim, sem uma coisa diferente. Era feijão com arroz, simples, mas dava um resultado. Finem,
por onde passava, as fábricas paravam. Era um momento de cruzadas. Mude, por onde passava, parava tudo. Era um momento de cruzadas. Aquele povo parava de sede de ouvir Deus. O pastor Paul Yang-Shu, por onde passava, parava tudo para ouvir aquele homem. Os tempos mudaram. E agora, o que Deus está usando não são cruzadas. Claro que as cruzadas vão continuar. Claro que os cultos públicos vão continuar, mas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o que Deus mais tem usado é testemunhe para o seu colega de trabalho quem você é. Mostre para as pessoas, não com palavras, mas com vida, com atitudes, qual é o cristianismo que você serve. Mostre para as pessoas da sua família, sem palavras, mostre com a sua vida. Ele está dizendo, faça discípulos, seja discipulador, mostre para estas pessoas que Cristo é esse que transforma. Meus irmãos, eu tenho escutado testemunho de tanta gente que eram servos de Satanás e agora transformaram a sua vida. Eu vi uma reportagem ontem, eu não sei se é verdade ou não, que aquele rapaz que era satanista, não é não? Aí, ó, tá vendo? Não é verdade, não. Não, o senhor acha ou o senhor... Tá. Ó, ele apareceu como satanista, agora diz que se converteu. E aí, um irmão me perguntou, pastor, o que o senhor acha? Isso aí é verdade? Eu disse para ele uma coisa, a gente vai conhecer pelos frutos. Vamos esperar. Vamos conhecer pelos frutos. Se for verdade, vai frutificar. Se for verdade, vai aparecer os frutos. Então, nós estamos vendo tanta gente mudando a sua história por causa de testemunhos. Quem é que você está fazendo diferença na vida dele? Quem é que você está mudando a vida dele? Tem um senhor que anda na praça, ali onde eu moro, todos os dias. E ele passa gritando de manhã. Ele passa gritando um grito diferente assim, mas é um grito de brincadeira. Um dia eu dei para ele um bom dia. E ele me respondeu. Eu falei, que Deus esteja na sua vida. Ele falou assim, contigo também. Eu falei, ele está no meio de nós. Aí ele sentou, falou assim, vamos conversar um pouquinho? Eu falei, vamos embora. E aí nós conversamos um tempão. Irmão, foi algo interessante. Aquele homem tem sede de Deus. A gente não tem ideia quantas pessoas têm sede de Deus. A gente não tem ideia como as pessoas estão sedentas de Deus. Quanto aquelas pessoas têm problemas e estão esperando um grito de dizer, você quer que eu ore por você? Como o mundo tem pessoas que estão gritando, eu preciso de uma mensagem que transforme a minha vida, mas nós cristãos estamos calados. Nós cristãos estamos nos acomodando com a mensagem da igreja. Ir à igreja faz diferença. Mas nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Meus irmãos, essa semana veio aqui os pastores, presidente da Mevasso,
E veio um outro, que tem um negócio de óculos. Eu não sei o nome dele, ele tem uma loja de óculos. E eles vieram aqui conversar comigo sobre a marcha para Jesus. E vão trazer um material para a gente divulgar. E eu fiquei impressionado com algo que eles estavam me falando. A mesma coisa que nós estamos vivendo. As pessoas, muitas vezes, vêm à igreja, mas não cultuam a Deus. Vêm à igreja, mas não adoram a Deus. Irmãos, quando a gente tem a necessidade de estar na casa do Senhor, é diferente. Eu não vou quando eu tenho tempo, eu não vou se der, eu não vou se acontecer alguma coisa, eu vou porque eu quero adorar o Senhor, mas eu posso adorar em casa? Pode, mas a igreja é o lugar de se ouvir a palavra de Deus. A igreja é o lugar de se praticar os ministérios. A igreja é o lugar de se desenvolver a bênção do Senhor. A quarta-feira agora nós chegamos aqui e ouvimos uma palavra de despertamento para a nossa vida. Foi algo tão impactante para cada um de nós. O pastor Wilson pregou. Então é algo tão lindo daquilo que Deus tem feito. Essa quarta-feira agora, vai estar ministrando aqui o pastor Geraldão. Ele é lá de Timóteo, da igreja Ômega, lá de Timóteo. E ele vai vir trazer uma palavra para nós na quarta-feira. Vai estar aqui ministrando a palavra. E nós precisamos ter a prática de adorador. O adorador, ele adora na rua. O adorador, ele adora em casa. O adorador, ele adora em qualquer lugar. O adorador, ele adora tomando banho. O adorador, ele adora no trânsito. O adorador, ele vai em qualquer lugar. E ele vai se enchendo, a tal ponto que quando ele pare, quem chega perto dele sofre o impacto da glória de Deus que está na vida dele. Meus irmãos, busque intencionalmente ganhar os perdidos. Lucas capítulo 5, versículo 1. Olha a parte A desse versículo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus escolheu essa região da Galileia para iniciar o seu ministério. Lá as pessoas estariam abertas para ouvir a palavra. Eles não conheciam a verdade a respeito das Escrituras. Uma característica a respeito da Galileia é que nesse lugar o evangelho se espalharia com mais facilidade. E isto, o Senhor Jesus escolheu aquele lugar, porque naquele lugar havia uma quantidade de etnias, havia uma quantidade de povos diferentes, muito grande, que viviam ali. E porque Jesus começou ali, para que aquela palavra pudesse espalhar, para que aquela palavra pudesse contaminar. Meu irmão, escuta uma coisa: você é resposta de oração para o lugar que Deus te colocou para trabalhar, para viver, para estar. Você é resposta de oração para o prédio que você mora. Você é resposta de oração na padaria que você compra. Tem uma padaria que eu vou sempre, e toda vez que eu vou no caixa, tem uma menina que ela faz assim para mim: vem para o meu. E eu sei por quê. Porque toda vez que eu chego no caixa dela,
eu digo que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu trabalho e que Deus abençoe a sua semana. E ela sorri. Então, toda vez que eu vou lá, ela faz assim, ó. Às vezes o caixa dela está fechado, ela faz assim para me atender. Então, eu acho aquilo a coisa. Ainda esses dias eu falei com Rosa. Falei, aquele caixa vai abrir na hora que eu chegar lá. Por quê? Eu falei, porque eu abençoo. Irmão, quando a gente é abençoador, Deus muda a história da gente. Quando a gente chega nos lugares e diz que Deus abençoe esse lugar, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Ontem eu fui pagar um negócio de um rapaz e ele, na hora que eu peguei a mercadoria, eu disse, olha, que Deus abençoe as suas mãos para você fazer. E comecei a abençoar a vida dele. Ele ficou assim me olhando. Irmão, nós estamos no mundo, não é para outra coisa, é para abençoar. A gente só fala daquilo que a gente está cheio. A gente só fala o que está no coração. Nós precisamos entender que discipulado não é um momento, discipulado é todo o tempo. O mundo precisa olhar para nós e ver Cristo. Nós temos a mensagem mais transformadora, a mensagem da cruz, e esta mensagem muitas vezes está presa dentro de nós. Essa mensagem não está saindo. A gente encontra pessoas oprimidas, a gente encontra pessoas desesperadas, a gente encontra pessoas que precisam, escuta, uma oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Tem hora que os irmãos não entendem uma palavra que eu dou no final do culto. Cada irmão abrace um ao outro e cumprimente um ao outro. Os irmãos podem olhar isso e achar que é apenas uma frase. Não. Tem pessoas que vêm à igreja e que precisam de um abraço. E elas entram e saem e não recebem. Mas quando elas recebem um abraço com sinceridade, a vida delas muda. Irmão, vamos olhar mais para o nosso lado. Você é a imagem de Cristo. As pessoas que estão sentadas do nosso lado, eles querem ver Cristo em nós. Quantas pessoas estão tristes porque foram rejeitadas no trabalho, foram rejeitadas em casa, foram rejeitadas em vários lugares. Ela chega na casa do Senhor, a gente senta do lado e só faz assim. Não, irmãos, vamos abraçar. Os homens abraçam os homens, as mulheres abraçam as mulheres. Deixar isso aqui bem claro. Então, assim, é muito importante que a gente observe essas coisas. Quantos irmãos que entram aqui e um abraço faz toda a diferença? Irmãos, quando nós abraçamos as pessoas, elas precisam sentir o abraço de Cristo. Elas precisam sentir o amor. Elas precisam sentir a dedicação. Elas precisam, é tão importante. Tinha um pastor, eu já falei dele aqui algumas vezes, pastor Lacerda. E o pastor Lacerda era um homem muito simples. E ele aprendeu a Bíblia com o neto dele lendo. Então ele decorava os versículos e ele pregava. Mas esse homem, ele era usado por Deus de uma forma tão especial. E quantas vezes eu passava do lado dele só para ganhar um abraço dele. O abraço dele era diferente. Ele pegava aqui, encostava a cabeça aqui e apertava assim, ó. Era diferente. E ele dizia para a gente: o Senhor é contigo por onde quer que você vá. Irmãos, isso faz uma diferença tão grande. O que nós estamos dizendo? Ô, irmão, essa semana está difícil, né? Está brabo. O que vai edificar você falar que está brabo?
Ô irmão, vamos abençoar. Nós somos imitadores de Cristo. Nós precisamos começar o discipulado. Discipulado começa com detalhes. Comece a abençoar todo mundo em sua volta. Comece a abençoar quem te serve na rua. Irmãos, comece a abençoar em qualquer lugar que você vá. Eu fui na Caixa Econômica sexta-feira para resolver um negócio. E tem uma burocracia complicada, que é aquela que você vai no pessoal ali fora, para pegar uma ficha, para depois entrar. E aí eles perguntaram com quem eu queria falar, e eu disse que era com o gerente. O nome dele, eu falei, sei não. É o segundo que senta na mesa assim, o cabelo dele é assim, mas eu não sei a roupa que ele está vestido hoje, não. Aí ela começou a rir. E aí eu fiquei conversando com ela, aí ela falou assim, pode entrar. Eu entrei, resolvi, na hora que eu voltei, eu fui lá na mesa dela e disse, olha, que Deus te abençoe. A conversa com ele foi boa, e o nome dele, aí eu falei. Ela disse, por que você voltou? Eu falei, para você saber que eu fui conversar com a pessoa que eu disse. E eu queria dizer que Deus te abençoe. Irmãos, aquela menina é xingada o dia inteiro. Porque o pessoal quer entrar, não deixa, o pessoal quer fazer uma coisa, não deixa. Quando você chega e diz que Deus te abençoe, muda a história da vida dela. Quantas pessoas que abastecem seu carro, e a gente não oferece uma palavra de Deus para ela. Irmãos, Deus nos dá oportunidade o dia inteiro. Faça discípulo, pregue a palavra. Não é uma mensagem, uma frase muda a história, uma frase muda uma vida. O problema é que nós estamos querendo cultos especiais. Não! Ele disse, faça discípulo em todo lugar. Faça discípulo andando, conversando, correndo, parado. Faça discípulo. Nós estamos no mês, hoje, começamos o mês 9. Ei, Jesus, seja bem-vindo, setembro. Nós estamos dizendo para setembro, independência ou morte. Nós estamos dizendo para setembro, nós vamos ficar livres de todo o pecado. Não vamos morrer, vamos ser livres do mal. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, já estamos em setembro. Quantas almas você impactou de janeiro até hoje? Quantas almas foram a Jesus por sua causa? Quantas almas mudaram de história por sua causa? Quantas almas mudaram a sua situação por causa de uma oração que você fez? Quantas almas tiveram resposta de Deus para a sua vida por causa de uma palavra liberada? Irmãos, nós cantamos uma música que quero sempre estar. E o coro dessa música diz, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar. Uma só palavra que você disser para alguém, vai mudar a história. Irmãos, às vezes a gente fica desatencioso no trânsito. E eu tenho ficado muito preocupado com o trânsito, porque as pessoas perderam a noção. E está todo mundo muito nervoso, as pessoas estão sem juízo, falam coisas e tomam atitudes. E vocês têm visto quanta gente tem morrido por causa de briga no trânsito. Então eu coloquei no meu coração que toda vez que eu tiver um problema com alguém, eu vou pedir para falar com essa pessoa e eu vou dizer que Deus te abençoe e me perdoe. Não queira ter razão, queira ter paz. Porque quando a gente quer ter razão, a gente vai discutir. E eu me lembro de uma história de um homem
que começou a discutir com o outro, e os dois estavam tão nervosos, que eles estavam discutindo alto, depois parou e olhou. Ô pastor, paz do senhor. E aí? E aí? Que testemunho ficou? Irmão, para o carro. Faz assim. O cara vai achar que você vai dizer alguma coisa, diz, ó, desculpa, que Deus abençoe sua vida. Eu estou errado, tá? Perdão. Irmão, depois que eu comecei nessa pegada aí, eu nunca mais tive problema. Sabe por quê? Eu não quero mais ter razão em canto nenhum. Eu quero ter paz. Irmão, a melhor coisa é andar debaixo da paz. Quando você caminha debaixo da paz, a bênção de Deus chega. Quando você caminha debaixo da paz, nós somos dependentes de Deus. Quando nós caminhamos debaixo da paz, o mundo olha para nós e vê a paz de Deus em nós. Quantas pessoas são impregnadas, impactadas pela paz que nós temos? A multidão nunca é problema em nossa volta. O problema é que nós cremos em algo que pode mudar as pessoas, mas não falamos da maior mensagem do mundo, a mensagem da cruz. Nós falamos de uma frase de um coach, nós enchemos os ginásios. O seminário que o Brunet está fazendo é tem um seminário que ele faz, que ele enche os estádios em São Paulo. Ele põe 10.000 pessoas lá para ouvir mensagens. E são mensagens extraordinárias. Eu ouço uma por uma delas. Vem pastor da Guatemala, vem pastor de Honduras, vem pastor dos Estados Unidos, vem pastor da Argentina ministrar. E são seminários extraordinários. As pessoas saem de lá com uma palavra. E o último que pregou esses dias é um pastor que comprou um estádio. A igreja dele, pequena, e Deus colocou no coração dele para ele comprar o estádio da cidade. E esse homem começou a orar por isso. E começou a crer. Ele disse que todos os dias ele botava a mão na barriga e dizia: eu estou gerando dentro de mim o que Deus colocou no meu coração. Eu vou comprar aquele estádio para a glória do Senhor. Resumindo, os anos passaram, ele comprou o estádio. Hoje ele coloca milhares e milhares de vidas dentro daquele estádio para ouvir a palavra do Senhor. A igreja dele hoje é no estádio. Porque aquele homem creu, aquele homem gerou dentro dele algo que mudou a história dele. O que é que nós estamos gerando? O mundo está olhando para cada um de nós, e qual é a ideia que eles têm da igreja? A igreja é o lugar de vitória, a igreja é o lugar de um povo abençoado, a igreja é o lugar de um povo que tem a mão do Senhor sobre ele, a igreja é o lugar de um povo que crê no Deus que muda, transforma, que regenera. A igreja é lugar de um povo que recebe de Deus a bênção e é batizado no Espírito Santo. A igreja é lugar de um povo que deixa o pecado, deixa os vícios, deixa o mal, deixa os maus hábitos. A igreja é lugar de um povo que quer imitar a Cristo. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a nossa prática revela a nossa fé. A parte da Bíblia que você realmente crê é aquela que você pratica. Irmãos, uma coisa tão simples. Deixa eu aproveitar e entrar nisso aqui. Uma coisa tão simples. A gente é tão seletivo na Bíblia. A gente crê no livro de Provérbios. A gente crê nos evangelhos,
A gente crê nas cartas de Paulo, e a gente vai selecionando textos, desse aqui eu creio, nesse eu creio, nesse eu creio. Mas quando chega no texto que fala sobre finanças, ele diz, esse aqui não é para mim. Quantos irmãos estão vivendo uma vida massacrante de necessidades? Estão vivendo uma vida cheia de problemas na área financeira por uma coisa. Porque não crê no que Deus fala. Ele diz, por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Mas como toda bênção na Bíblia é condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, 4, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponto. Depois disso, fazei prova de mim. Veja se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Quando a gente começa a crer na Bíblia em um todo, o todo da Bíblia começa a se cumprir em nós. Mas quando a gente escolhe textos para crer, irmãos, a nossa prática revela a nossa fé. A parte da Bíblia que você realmente crê é aquela que você pratica. Quantos irmãos que deveriam estar livres de todo mal, de toda opressão financeira, porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Deus nunca fica devendo nada. E aí, nós deixamos isso de lado e ficamos sendo massacrados, sofrendo nessa parte financeira. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Olhe Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Deuteronômio 6, 7. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Observe que ele cercou todo dia. Fale a palavra aos teus filhos. Os nossos filhos podem esquecer de tudo que nós falamos. Eles só não vão esquecer daquilo que praticamos. O nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. Mas ele está dizendo, fale, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, fale a palavra. Meus irmãos, nós podemos ensinar o que sabemos, mas as pessoas só serão transformadas naquilo que nós somos. Não adianta a gente pregar e viver ao contrário do que pregou. Mateus capítulo 23, versículo 15. Esse texto, quando eu li, eu até li esse texto há um tempo aqui na igreja. Esse texto me impactou demais. Toda vez que eu leio esse texto, eu tremo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélitos. E depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ô Meri, isso é pesado. Eu fiquei pensando, como é isso aí? A gente luta para ganhar uma vida para Jesus. Depois traz ele, começa a conviver com ele. E aí começa a falar mal da igreja. Começa a falar mal dos irmãos, e ele diz assim, se ele está falando dos irmãos, o que é que ele vai falar de mim? E aí, ele está dizendo, você vai fazer ele 2 vezes mais
filhos do inferno, porque ele vai tomar ódio da igreja, de Deus e de você. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que vivemos. A igreja é lugar de imitadores de Cristo. Deixa eu te dizer, a igreja, põe amor em minha palavra, a igreja é lugar de pecador. A igreja não é lugar de certinho, porque se fosse certinho já tinha sido arrebatado. Toda pessoa que está na terra comete erros, e a igreja está aqui para fazer o papel de Cristo, amar, ajudar, erguer, segurar na mão, dizer: conta com o meu ombro, encosta aqui que eu vou orar por você. Irmãos, nós como igreja precisamos ter a consciência que a igreja é diferente, a igreja precisa ser diferente. O ensino precisa ser através da nossa vida, não do nosso conhecimento. Tem muita gente que conhece demais, mas não vive nada. É doutor, mestre, mas não conhece. Irmãos, nós precisamos. Quantas pessoas a gente conhece? Esses dias teve uns sabidos, muito sabidos, discutindo numa entrevista a palavra. E aí tinha um rapaz lá que ele fez uma pergunta que calou todo mundo. Ele disse assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso aqui é lindo e maravilhoso, mas quem de vocês pratica isso aqui? Quem de vocês, porque falar qualquer um fala, mas quem de vocês pode dizer: eu pratico? E aí a turma começou, ficou igual da Atena, e oh. Então, assim, é muito complicado, irmãos, a gente não entendeu qual é o nosso chamado. O nosso chamado é ser exemplo, o nosso chamado é ser testemunha, o nosso chamado é ser ganhador de alma, o nosso chamado é fazer discípulo, o nosso chamado é andar movido pelo Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 5 diz: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar a rede. Há uma palavra do Espírito Santo sobre nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregai, ide pregai, ide pregai, ide pregai. Nós estamos, irmãos, com os nossos corações travados. A palavra da moda. Eu estava conversando hoje de manhã com a irmã Cacilda, e a palavra da moda é: eu estou em depressão. Irmãos, existem doenças que são verdade, são coisas sérias, mas tem um monte de gente que, quando não quer assumir situações, ele diz: eu estou com depressão. Irmão, depressão é coisa séria. E aí, precisa ser ajudado, precisa ser cuidado, precisa ser amado, precisa ser cercado de bênção, de carinho. Tem tantas pessoas que estão precisando da nossa atenção, mas tem um monte de gente que não está vivendo nada disso, está pegando a moda. Eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos viver do jeito de Cristo, ser pescador de almas. Quanto mais eu
temer a Deus, quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, eu vou ter controle sobre as minhas palavras, eu vou identificar os irmãos que precisam de um abraço, eu vou identificar os irmãos que precisam de uma oração com imposição de mãos, eu vou identificar o irmão que precisa de uma palavra rema sobre a vida dele. Nunca o discipulado poderá ser feito na força do braço, mas sempre pelo mover do Espírito. O discipulado é pelo mover do Espírito. Fazer discipulado é gerar vidas. Fazer discípulo é algo natural. Sempre será natural para que o sobrenatural apareça em nós. E eu quero encerrar essa palavra dizendo algo para os irmãos. Nós temos que decidir entre manter o controle ou crescer. Nas frustrações, nós podemos ser levados a desistir. Desistir do sonho, desistir da palavra de Deus, desistir do projeto de Deus. Aonde está o seu chamado? Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Vários departamentos da igreja estão precisando de pessoas. E eu sei que tem muitos irmãos que têm o talento, têm o dom, mas está com medo de se envolver. Irmão, quebra isso. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor na casa do Senhor. Nós não estamos autorizados a desistir de ninguém. Por quem Jesus foi à cruz por ela. Nós estamos desistindo de pessoas que Jesus deu a vida por elas. Com esse não tem jeito sim. Ele precisa de amor. Ele precisa de testemunho. Ele precisa ver em nós a marca de Cristo. Eles precisam ver em nós o cristianismo de verdade. Jesus não desistiu de ninguém. Jesus olhou para cada um de nós e Ele não desistiu. Nós estamos desistindo das pessoas que dão trabalho. Nós estamos desistindo das pessoas que precisamos orar por elas. Nós estamos desistindo de pessoas que não gostam de cumprir ordens ou se submeter. Igreja, vamos ser imitadores de Cristo. Vamos começar a olhar para os nossos irmãos e para quem Deus colocou em nossa volta com responsabilidade. Dizendo, querido, olhe para a minha vida. Eu sou imitador de Cristo. Eu não sou apenas um homem que vai à igreja, bate o ponto e volta. Não. Eu amo tanto a Deus que eu preciso ser cheio. Eu venho no domingo. Eu preciso voltar na quarta-feira. Eu preciso estar aqui nos cultos, porque cada culto que eu vou, eu sou cheio da glória de Deus. Eu sou cheio da graça do Senhor. Cada culto que eu vou, eu recebo uma palavra, e esta palavra muda a minha vida. Esta palavra vai mudar o meu cérebro. Esta palavra vai mudar as minhas convicções. Nós temos aqui na igreja culto de casais, culto dos departamentos, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Nós temos aqui o culto da vitória, que é um culto extraordinário. E tem muita gente deixando de vir. Por quê? Por outras coisas. Irmão, ame o Senhor. Você só vai demonstrar aquilo que você vive.
Não adianta que você querer ou nós querermos que o mundo veja Cristo em nós, se Cristo não está em nós. Se a nossa palavra não é palavras cristocêntricas. E eu vou encerrar dizendo a você o seguinte: a gente está sempre sendo testado em todo canto. E esses dias eu fui num banco aqui que é um banco, sempre tem filas grandes. Um banco meio laranja. Tem filas grandes neles. E aí eu fui lá e a pessoa que estava me atendendo veio me atender. Na hora que eu fui ser atendido, uma pessoa passou na minha frente e começou a falar. Ela olhou para mim, eu falei: você quer atender ela? Eu levanto. Não, é sua vez. Eu falei: não, peraí. Saí, aí o cara da fila falou: você é besta. Ao tempo que nós ficamos aqui, você dá o lugar para... Eu falei: companheiro, deve estar precisando mais do que eu. E aí ele começou a falar que ele não dava lugar e tal, e tal, 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 tal. Aí eu me lembrei de um negócio, eu falei: vou falar, esse cara vai se assustar. Eu falei com ele: olha, quando eu era do mundo, eu também senti o que você sente. Agora que eu não sou mais do mundo, ele ficou me olhando assim. Eu falei: meu amigo, quem está em Cristo não entra nessas pilhas que o diabo quer roubar a paz. Quantas vezes você está aqui no culto e uma palavra rouba a tua paz? Quantas vezes você está aqui no culto adorando o Senhor, você vai ali fora beber água e ouve uma palavra, rouba a tua paz. Ô irmãos, vamos estar mais atentos. Nós somos a imagem de Cristo. Nós precisamos passar para o mundo a imagem de Cristo. Nós não somos crentes apenas de nominais, meu nome está lá. Não, não é isso. Nós somos testemunhas vivas de Cristo. A minha vida precisa impactar. A minha palavra precisa impactar. A minha oração precisa impactar. Tudo em minha volta precisa impactar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é a palavra. Você pode ficar de pé, por favor.